Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre sequência didática. É uma das modalidades organizativas que a gente usa no ensino fundamental e na educação infantil. Eu vou conversar um pouco mais especificamente dentro da educação infantil, mas também pode ser usada em vários segmentos, os princípios que eu vou tratar aqui. Então, eu quero tratar alguns princípios conceituais e norteadores para a gente poder entender quando e por que eu faço uma sequência didática, tá? Então veja, antes de a gente seguir, já sabe, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like, faça um comentário, coloque uma pergunta, uma observação, como é que você trabalha aí na sua escola, vocês usam sequência didática ou não usam? Então bora lá pro vídeo. Bom, primeira questão que eu queria colocar aqui, né? Por que fazer uma sequência didática? Isso é uma questão bastante significativa, né? Então, nós temos lá as atividades permanentes, projetos, sequências e atividades pontuais ou aquelas que são específicas. São as modalidades que organizam a educação infantil dentro, obviamente, de uma proposta socioconstrutivista, tá certo? Bom, então por que fazer? Ah, eu tenho que fazer uma sequência sempre? Será? Bom, um dos motivos, né? A sequência didática é uma forma, então, de organizar todo o seu trabalho pedagógico, ok? Então, se a gente precisa ter um objetivo ali de trabalhar, a gente vai trabalhando dentro de uma forma de organizar isso. É uma das modalidades organizativas que sustentam os trabalhos dentro da educação infantil. Então, também é importante a gente pensar por conta disso. Tá joia? É uma das opções que o professor tem quando ele pretende trabalhar algo, né, que ele quer ensinar e que precisa de uma intensidade maior. Então você está lá, né, você tem o seu planejamento, você está ensinando ali os objetivos de aprendizagem que você planejou, porém tem alguma coisa ali que você precisa ensinar com mais intensidade. Então você condensa isso dentro de uma sequência didática para trabalhar um pouco mais incisivamente. Também favorece a aprendizagem de alguns objetivos que, por algum motivo, possam ter ficado para trás, né? Possam não ter sido aprendidos adequadamente, de repente há uma defasagem da turma ou de parte da sua turma. Então, isso também exige aí um trabalho, de repente, como se fosse bem entre aspas, tá? Bem entre aspas, uma espécie de uma recuperação de algumas coisas que ficaram para trás e que precisavam ser retomadas. Então, a sequência didática também é uma boa forma de você tratar desses assuntos, tá certo? Muito bem. Bom, organização estrutural, né? Então, uma sequência ela precisa conter algumas coisas, tá? Eu vou falar aqui, elencar basicamente o que precisa conter, não necessariamente nessa sequência aqui, e depois eu vou falar melhor sobre algumas delas, tá bom? Então, óbvio, o público-alvo, que é naturalmente a sua turma, tá certo? O eixo temático, que eu já vou falar também o que que é o, entre aspas, né? A gente chamava aí às vezes de conteúdo e dá uma certa confusão. É o tema que você vai utilizar para alcançar os objetivos de aprendizagem. Um tempo determinado. Eu também vou falar um pouquinho mais adiante sobre a questão do tempo, importante. Os objetivos de aprendizagem, obviamente, que você vai estar baseado no currículo aí do seu município, da sua cidade, ou na própria BNCC, tá certo? Que não é um currículo, a gente já sabe disso, mas que, de qualquer maneira, é um norteador para a gente poder entender melhor o que a gente precisa trabalhar. Tá? E as etapas previstas, que nada mais são do que as fases do trabalho que você vai desenvolver efetivamente, ok? Muito bem. E, por fim, a avaliação, né? Então, como você pretende avaliar isso? Então, vamos lá, esmiuçar um pouquinho mais cada um desses tópicos aí, tá certo? Muito bem. O eixo temático. O eixo temático que dá muita confusão às vezes, né? Porque a gente precisa entender um pouco melhor o que que é isso, tá? Então, o eixo temático ele pode ser praticamente qualquer coisa, tá? Desde que atenda a necessidade e o interesse da turma de vocês. Então, eu vou trabalhar para desenvolver determinados objetivos de aprendizagem, porque os objetivos eles não tratam de temas, perceba? Os objetivos são desenvolver coordenação motora, aproximar a leitura e a escrita. Então, ele não fala que tipo de livro ou que tipo de atividade você vai usar para desenvolver a coordenação, por exemplo. Não é só. Então, o tema ele pode ser qualquer coisa, né? É óbvio, quando eu falo qualquer coisa, né?
a gente tem que guardar as devidas proporções. Se você tem uma turma de maternal, é uma coisa, se você tem uma turma de etapa 2 é outra coisa. Se você está no ensino fundamental, né, dependendo da idade das suas crianças, você tem que adequar o tema. E esse tema, ele deveria, pelo menos, tentar se aproximar o máximo possível da realidade social da sua turma, da sua escola, tá? Então, fazer algum sentido para eles ali, por algum motivo, você vai trabalhar determinado tema que faz aquele sentido ali, tá certo? Então, isso também ajuda a buscar mais interesse das crianças, tá certo? Então, lembrando, hein? Deixa aí seu comentário aí, perguntas, dúvidas sobre essa questão aí, que é um pouco nova, entre aspas, né? Essa coisa de a gente não usar mais a palavra conteúdo. Muito bem. Os objetivos de aprendizagem, tá certo? Os objetivos de aprendizagem, então, é o quê? Nada mais é do que o que se pretende ensinar com essa sequência. Então, o que você pretende que as crianças aprendam com isso? Então, você pegou ou copiou do currículo alguns objetivos, ou você tem os seus próprios objetivos. Então, relações interpessoais ali das crianças, alguma questão de movimento, por exemplo, e por aí vai. Então, tem muitas coisas aí que a gente tem que trabalhar de acordo com a idade. Então, pegando a educação infantil, a gente tem ali a separação bebês, crianças bem pequenas e pequenas, né? Então, você vai, de acordo com a idade dessa criança, né, trabalhar os objetivos de aprendizagem que você precisa trabalhar. Ah, mas precisa ser os que estão exatamente na BNCC ou no currículo? Não. Você pode ter os seus próprios objetivos pautados naqueles lá que são norteadores, ok? Muito bem. O que mais que a gente pode colocar? As etapas desenvolvidas. Essa é a parte crucial. Então, veja, você já elencou um tema, ok? Você já sabe qual é a temática que você vai trabalhar. Ah, eu vou trabalhar a temática de circo, eu vou trabalhar uma temática de insetos, de animais de estimação, eu vou trabalhar uma temática sei lá, da água, enfim, né? A gente tem muitas temáticas aí do folclore, né? A gente está chegando aí agora no mês de agosto, enfim. Então a gente tem as temáticas. Então você definiu a temática, você sabe qual é a sua turma, você vai aproximar essa temática do interesse da sua turma, tá? Então, a dengue pode ser uma temática, tá tendo um surto de dengue no bairro, vamos fazer uma sequência temática e eu vou escolher o eixo temático dengue, mas eu vou desenvolver os objetivos de aprendizagem que estão lá dentro de uma lógica de currículo ou dentro de uma defasagem, como eu disse no início, que você precisa recuperar, vamos dizer assim. E aí, a partir disso, você precisa desenvolver como você vai fazer isso, tá? Então, você já sabe o tema, já sabe o que você quer que as crianças aprendam e agora você precisa dizer como elas vão fazer, vão aprender, como é que você vai propor. Então, aqui é que está a alma da ideia, a sequência didática está aqui. Veja o nome, sequência didática. Então, você vai precisar organizar o conteúdo aqui, que você vai trabalhar, as atividades, tá certo? Dentro de uma lógica didática, tá? Onde elas vão se desenvolvendo e se considerando em termos de aprendizagem. Uma vai se sobrepondo à outra até você chegar no seu objetivo final. Muito bem. Então, para falar um pouco disso, né, olha lá, são atividades encadeadas, isto é, que tem uma relação sequencial entre si, por isso que a gente chama de sequência didática. O que você ensinou agora é necessário para que a criança aprenda o que você vai ensinar na próxima etapa, tá certo? Então, por isso que é uma sequência. Então, fazer uma sequência de atividades aleatórias não é sequência, é um aglomerado de atividades, não é sequência, tá certo? 4 momentos que é importante destacar dentro das etapas desenvolvidas. Um deles, primeiro, tomada de consciência. A primeira atividade que você vai fazer precisa necessariamente passar por alguma questão no sentido de levantar conhecimentos prévios dos seus alunos, de saber o que eles já sabem sobre aquilo, para ajudar você a nortear as próximas etapas ou as próximas atividades. Ok? Então, essa é uma necessidade. Envolver as crianças, então, uma primeira roda de conversa para falar sobre o tema, observar o que eles já sabem, para onde você pode caminhar em relação a isso. Muito bem. Uma outra questão, atividades que são significativas, já falei lá no começo. Então, as atividades precisam necessariamente estar relacionadas com o objetivo de aprendizagem.
Então, se você está lá com os objetivos de aprendizagem relacionados à coordenação motora, por exemplo, as atividades aqui que você vai desenvolver, seja da dengue, seja do que for, do folclore, vão precisar, de alguma maneira, caminhar para atingir o objetivo que você pôs lá, que é melhorar a coordenação motora fina ou grossa dos seus alunos, por exemplo. Tá certo? Então precisa ter essa lógica, tá? Então, dentro disso, então você não pode perder de foco, você não pode pôr um objetivo lá e colocar atividades no meio que até conversam com o tema, mas não conversam com os objetivos. Tem que ter essa lógica, tá bom? Atividades lúdicas interativas, né, que coloquem o aluno como protagonista. Então, isso daqui não é só dentro da sequência, tá? Isso é dentro da lógica socioconstrutivista, dentro da própria proposta da BNCC que a gente tem e também era dos RCNEs, né, da educação infantil, onde a criança vai ser protagonista, onde ela vai poder se colocar, ter voz diante do que está sendo feito, porque assim ela vai fazer o processamento da própria aprendizagem, tá certo? Então ela vai poder desenhar, falar, conversar, expressar, enfim, são os direitos de aprendizagem. Ela vai colocar todos os direitos de aprendizagem, a sequência precisa de alguma maneira garantir que todos aqueles direitos de aprendizagem sejam colocados em prática dentro dela. Então vai entrar o brincar, vai entrar o conhecer-se, enfim, tudo mais. A fixação da aprendizagem por fim. Então, vai precisar, em algum momento dessa sequência, dependendo do tamanho que você fizer ela, resgatar e sistematizar tudo que foi aprendido, pelo menos os pontos principais que conversam com o seu objetivo. E aí você vai, né, junto com a avaliação, que vai ser constante nesse processo, você vai percebendo o que você precisa intensificar mais ou não durante o processo. E, e fazer esse fechamento é importante, sobretudo nas crianças maiores também, né? Porque é aquela sistematização geral para você, inclusive, saber se foi aprendido, se você alcançou os seus objetivos ou que você vai precisar retomar numa próxima atividade, num próximo trabalho, tá bom? Muito bem. O tempo. O tempo é outra coisa importante, né? Quando a gente fala de sequência didática, a sequência didática, ela tem várias características, como a gente colocou aqui. O tempo é uma delas. Eu não posso dizer, olha, isso aqui é uma sequência ou não é uma sequência por conta do tempo de duração dela. Mas com certeza ele é importante, tá certo? Então ele é importante e a gente precisa saber por quê. Porque tempo demais pode comprometer o trabalho. Então, uma sequência didática deve ser composta por atividades que se encadeiam, como já coloquei aqui, né? Onde uma aprendizagem de uma coisa depende do que foi aprendido antes, tá? Bom, o objetivo de aprendizagem deve ser focado em algo muito específico. Então, a gente também não pode ficar enfiando muita coisa, não precisa ter vários campos de experiência, vários objetivos de aprendizagem. Você pode ter um ou outro objetivo de aprendizagem, um campo de experiência só, ou dois no máximo, se você quiser colocar mais. A gente esbarra, né? Os campos de experiências, eles são totalmente coligados. A gente acaba esbarrando em praticamente todos eles quando a gente vai trabalhar determinado objetivo de aprendizagem. Porém, nós precisamos ter foco, então a gente precisa ter um foco específico, tá bom? E trabalhar em cima dele. Então as crianças podem se cansar se a gente trabalhar com temas sem fim. Ah, vou trabalhar um semestre falando de água. Haja paciência, né? Nem você, professor, vai ter paciência para trabalhar tanto assim. Então fica muita coisa. Aí a gente acaba fazendo o quê? Para não ficar tão chato, nem para você e nem para as crianças, a gente acaba inserindo um monte de outras coisas para fazer né, não para contextualizar, né, mas para fazer uma espécie de justificativa para nós mesmos do porquê que eu estou trabalhando isso. E aí acaba misturando as coisas, misturando as estações e no fim das contas não dá certo. Acaba virando um aglomerado de atividades e não é mais uma sequência didática isso. E perde o sentido, inclusive, de organização didática, tá bom? Bom, então dessa forma, né, só para esclarecer, não faz muito sentido que uma sequência dure muito tempo, uma sequência didática. Eu honestamente acho que uma sequência didática ela poderia durar aí entre 1 e 2 semanas, tá? Quando a gente tem foco bem claro do que a gente quer ensinar. 15, 3 semanas, exagerando. Eu coloquei ali no texto ali do lado
até 60 dias. Então, eu posso criar uma sequência didática para um dia só. Se eu tenho lá uma turma integral, por exemplo, eu posso desenvolver um trabalho, é bem pouco tempo, é curto e tal, mas se for uma coisa muito pontual, eu posso até pensar nisso. Agora, é, eu coloquei 60 dias, mas 60 dias já começa a ficar demais, eu penso, né? Depende muito do tema que você está trabalhando. Tem que ser uma coisa muito bem elaborada, muito bem pensada, talvez com as crianças maiores, que elas vão compreendendo o processo. Você vai trabalhar ali uma, duas vezes por semana, isso daí, então aí acaba se estendendo um pouco esse tempo, tá joia? Mas é bom pensar. Não é impossível fazer uma sequência de 4 meses? Não, não é impossível. Mas quanto mais tempo ela tem, maior o risco da gente se perder dentro dela. E começar a fazer uma colcha de retalhos e deixar de ser uma sequência. E por outro lado, né, para ela ser bem feita com um tempo longo, eu também preciso ter aí uma concentração, vamos dizer assim, uma organização muito mais apurada do que se fosse uma sequência mais curta, tá certo? Então, de novo, não é proibido, não é impossível, mas quanto mais tempo, mais difícil é de manter a lógica de tudo isso que eu falei até agora aqui para vocês do que é ou para que serve uma sequência didática, tá bom? Muito bem. A avaliação, né? A avaliação a gente já sabe, né? Que é aquela ideia de você ir avaliando. Mas você não precisa necessariamente avaliar só lá no final. Então, eu fiz uma sequência didática com 10 etapas. Eu posso avaliar o final de cada etapa, eu posso avaliar o final de cada 2 ou 3 etapas, além de uma avaliação que a gente acaba fazendo de forma permanente. O importante é que o professor faça algum tipo de registro dessa avaliação, para você mesmo, sem ninguém pedir, né? Para você não esquecer, para acompanhar o processo. Esse registro ele pode ser até um registro, às vezes, digital, fotográfico, enfim, não importa muito, mas para você ter uma noção. E interessante que se você faz ao final de cada etapa, você tem a oportunidade de retomar o que for necessário antes de prosseguir para a próxima etapa. Isso é importante também, né? Senão você vai numa constante, vou aplicar essa hoje, a outra amanhã, a outra depois de amanhã, e quando chega lá no fim não deu certo, metade da turma não aprendeu. E onde que eu me perdi, né? Qual foi o lugar? Porque veja, se é uma sequência de atividades onde uma depende da outra para ser aprendida, se a criança se perde no meio desse processo e deixa de aprender alguma coisa aqui, as outras que vão vir depois, e você não percebe também, continua trabalhando, vão ficar muito difíceis para essa criança. Ela não vai conseguir, porque ela deixou de assimilar determinada coisa em algum momento, e o que vem depois ela não vai conseguir a compreender. Então, essa análise, né, mais próxima do final de cada etapa aí seria mais interessante, tá bom? Muito bem. E assim, para a gente já ir fechando o vídeo, né? Não esqueça de deixar o seu like ou dislike também, se você não está gostando. Deixe seu comentário, diga como é que vocês trabalham, façam perguntas. Eu vou dizer algumas coisas aqui que eu entendo que não é uma sequência, que talvez ajude a entender o que é sequência, tá certo? Então, algumas práticas que às vezes a gente acaba confundindo, que ao longo do vídeo eu já meio que falei, mas não custa a gente retomar. Então, compilado de atividades com temas aleatórios e eu vou lá e pego e aplico. Então, eu aplico um monte de atividade, eu junto tudo, faço um caderninho lindo, maravilhoso, escrevo lá sequência de atividades e dou. Não é uma sequência didática isso. Isso são atividades pontuais aplicadas ao longo de um período aí, tá bom? Então, não é uma sequência didática compilado de atividades com o mesmo tema. Então, eu peguei o mesmo tema. Pô, Wagner, eu peguei o mesmo tema. Como que não é sequência? Da mesma forma, tá? Se você aplica essas atividades de maneira aleatória, sem ter uma correlação de grau de dificuldade entre uma e a outra, também acaba virando um compilado de atividades que não se conversam, ainda que o tema norteador de todas elas seja o mesmo. Também não vai ser uma sequência adequada. Então você põe uma atividade mais difícil lá para o fim, outra mais fácil para cá, uma que não tenha, fala do tema, mas não tem um encadeamento, uma sequência, uma continuidade. A gente precisa pensar nisso. Quando a gente fala de sequência, a atividade de hoje, que eu dei hoje, que eu vou dar amanhã, tem que conversar com o final da que eu dei hoje. Essa é a lógica, tá bom? Muito bem.
Atividades que abrangem muitos objetivos, de novo, né? Então, se você colocar muito objetivo de aprendizagem e vários campos de experiência, existe uma forte chance de você se perder. Não é impossível organizar uma sequência com todos os campos de experiência? Não, não é. Mas é difícil de dar conta dela. Porque é muita coisa, muita coisa. Então pensa que você pode fazer, já que se você decidiu organizar suas aulas através de sequência didática, você pode muito bem separar por campos de experiência. Ah, Wagner, mas eu, o outro e nós está em tudo. Está em tudo mesmo. Só que não é meu foco, então eu não vou fazer uma sequência com isso, por exemplo. Eu estou falando de outro campo de experiência. Eu vou esbarrar no eu, o outro e nós? Vou esbarrar, com certeza. O tempo inteiro a gente esbarra nesse campo de experiência. Eu posso fazer uma atividade, uma sequência didática só com o eu, o outro e nós? É claro que eu posso. De repente você está com alguma situação ali que demanda um trabalho mais intenso sobre esse campo de experiência. Não tem problema nenhum. O problema é não se perder aí nas coisas, tá bom? Atividades permanentes, né, organizadas como se fossem etapas. Isso é muito comum, né, que volta lá em cima, naquela ideia do compilado de atividades com temas aleatórios. Então, eu tenho atividades permanentes. Então, por exemplo, eu leio todos os dias para os meus alunos alguma coisa. Um gênero textual, eu leio histórias, contos, eu leio algumas notícias, algumas piadas, enfim. Eu tenho ali uma prática de fazer uma leitura diária com os meus alunos, está na rotina. Aí, passa 2 meses, alguém fala assim, olha, viu, você tem uma sequência didática aí? Você fez alguma sequência? De repente alguém cobra isso de você, você pega e vai lá e escreve todas as rodas de leitura que você fez e apresenta como se fosse uma sequência didática. Isso não é uma sequência didática. O que não significa que você não pode fazer uma sequência didática sobre rodas de leitura. Veja, é diferente. Tá? Então, o que você faz na rotina, no seu dia a dia, também não é uma sequência didática. Atividade permanente é permanente. E um detalhe, tá? Aproveitando aqui, né? Não é sobre isso, mas atividade permanente não precisa necessariamente ser uma atividade que você faz todos os dias. Atividade permanente, ela tem uma permanência. Ela pode ser cada 2 dias, 3 vezes por semana, uma vez por semana. Então, uma vez por semana eu trabalho textos fatiados. Toda semana eu faço isso. É uma atividade permanente, ok? Não precisa necessariamente acontecer todo dia. Muito bem. Atividades rotineiras que envolvem um ou mais temas, também é a mesma coisa, tá? Então, as atividades que você está fazendo ali no dia a dia, que não são necessariamente das permanentes, mas que você está ali fazendo. Então, cada dia você faz uma coisa que você pensou, e aí, né, de repente, você junta tudo isso e escreve lá falando que isso é uma sequência, também não é, tá bom? Muito bem. Então, a ideia aqui, né, era a gente esparramar um pouco a lógica sobre o que, que é uma sequência didática. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu vou me encerrando o vídeo aqui e mais uma vez eu peço para vocês deixarem os comentários, dúvidas, na medida do possível, eu sempre respondo todos os comentários, todas as perguntas, tá joia? E não deixe de entrar lá no meu canal Presença Pedagógica, tá aí do lado o link aí. Tem muitos outros vídeos, tem mais de 200 vídeos lá, a grande maioria deles com assuntos que são ainda muito pertinentes. É um ou outro vídeo que foi feito em alguma questão pontual, tá bom? Então, um abraço e até o próximo.